Cadê a Vilma? Ah, tá lá. Tem algum microfone aí no fundo? Tem aqui. Não, tem algum outro aqui? Não sei porque... Tem uns 25 microfones ali, a gente nesse miserê. Voltando. Oi, gente. O que a Suzy acabou de colocar, eu acho que dá para fazer um link com o que a gente estava colocando de manhã, porque a Suzy está aqui como representante dos povos indígenas, quando o decreto 6040 garante povos indígenas, povos tradicionais de matriz africana e povo cigano, o povo cigano. E as comunidades tradicionais, ribeirinha, caiçara, quebradeira de coco, com que nós não dialogamos mais por causa do desmonte do governo, nós não dialogamos mais com essas mulheres, nós não ouvimos essas vozes mais das quebradeiras de coco, das ribeirinhas, das caiçaras, nós não ouvimos mais. Depois desse decreto 6040, nós também tivemos foi lançado em 2007, que também perdemos, uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que até garantia território, questão ambiental, o direito das mulheres, que também nós não temos. E quando eu vejo aqui essa proposta, essa chamada nossa para esse diálogo, né, no qual nós estamos aqui desde manhã, e vamos ficar 3 dias, eu vejo que tem porque eu lido com palavra, com linguagem, eu sou uma mulher de letra, então eu tenho que pegar, eu gosto de ficar recortando. E está dito aqui, visando estimular o desenvolvimento de parcerias, fortalecer o movimento feminista para a defesa da democracia. Eu só queria, assim, trazer de novo, é chato, a gente sabe que não existe democracia com o princípio da laicidade violado, porque a laicidade, ela é o princípio do Estado Democrático de Direito. A questão do fundamentalismo, ele não atinge somente as religiões de matriz africana, né, mãe Nilce? Não atinge só as mulheres de axé, não. Está atingindo por dentro todo o desmonte do Plano Nacional de Educação, tirando a questão de gênero. Está retirando, mas já está vindo há algum tempo. Não é uma coisa... Aí retira a Lei 10.639 e 11.645, né, que prioriza a nossa discussão e a dos indígenas, que é 11.645 é esse adendo. Então, esse desmonte ele tem vindo. E aí eu estava percebendo, a gente está falando em racismo o tempo todo, a gente fala o tempo todo, né, mas tem que ter uma coisa que é uma coisa que nos une, nos percorre, nos agarra. Né? Eu acho que nesses 3 dias nós vamos ter que ver qual é o viés que perpassa por todas nós, né? Que dão porrada e que agridem e a todas nós que estamos aqui. E as que estão fora daqui. E acho que foi a Nuceia. A Nuceia, ela colocou como é que a gente se relaciona com essa institucionalidade que está posta agora, que está montada, que foi desmontada, né? Como é que a gente faz isso? E eu me pergunto como é que nós nos relacionamos com os vários feminismos. E como esses vários feminismos também se relacionam conosco. Por exemplo, eu estou falando agora com a mulher preta de axé. Agora é uma crítica mesmo para dentro. Eu gosto muito de ciranda, mas eu não aguento mais ver movimento feminista com ciranda. Eu quero incorporada o som afro, de candomblé. Eu quero lá um toque preto, porque não tem. Fica tudo a nível do discurso, não rola. O 25 de novembro, no Rio de Janeiro, foi um fiasco. Um fiasco porque, gente, botaram 500 mulheres negras, acho que foi você, né, Jéssica, colocou agora, na frente, aí parece comissão de frente, até a Chuma falou também, estandarte, comissão de frente, aí ficam 30 mulheres brancas aqui comandando, olha, anda para trás, anda para frente. Gente, pelo amor de Deus, parece carne preta exposta no mercado. Eu acho que não é isso, não é essa visibilidade que a gente quer. Eu acredito que não. A gente quer uma visibilidade no cotidiano. A gente quer uma visibilidade nas políticas públicas. A gente quer uma visibilidade na nossa luta. Agora, visibilidade na frente de um ato que foi solapado pelos partidos aqui no Rio de Janeiro para ficar as mulheres, né, Nilceia? As mulheres, ficar cheio de mulheres na frente. Aí é mais ou menos o que a Jéssica falou, a questão do carro de som. Aí puxa uma para cá como se as mulheres não soubessem nem marchar e nem nunca tivessem militado. Então, e aí eu digo assim, quando a gente fala em diálogo, e a Vânia levantou a questão da resistência, e a gente chama a questão com as palavras mesmo, né?
porque o nosso movimento, a língua portuguesa, ela permite, né, muitos eufemismos. E quando a Vânia coloca, eu tenho assim, uma preocupação para a resistência não ficar uma palavra meio que vazia, a minha preocupação é com a palavra inclusão. Porque quando eu pego inclusão, que eu pego o prefixo in, que é para dentro, eu quero saber o que, é que a gente vai incluir. É isso, assim, claro que a gente vai fazer isso, a gente já fez isso, vai continuar fazendo, mas hoje tem muita dificuldade. Quando a Eliane Metteri falou, não, mas ninguém aqui, em momento algum, falou das lésbicas. Então, se a gente quer incluir, a gente vai ter que estar colocando isso aqui na discussão, porque senão a gente não inclui. Né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que eu acho que isso que nos... né, que está todo mundo muito cansado, né, muito assim, muito cansada, a gente... Quanto maior o distanciamento entre a nossa prática, né, e a nossa fala, né, como se não bastasse, né, Temer e outras coisas, mais a nossa neurose é fundamentada e mais ela aumenta. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que os movimentos feministas e o movimento feminista do qual todas, né, decorremos, porque feminismos contemporâneos, acho perfeito, mas o feminismo negro ele não é contemporâneo, não, ele é milenário lá atrás. Ele está contemporâneo. Ele não é contemporâneo, ele está. Mas, e eu acho ótimo. O que eu quero é assim, como é que a gente vai construir essa agenda unificada? Nós estamos falando em construir o 8 de março. A gente sabe que o Rio de Janeiro já tem 4 construções ou 3, separada do 8 de março. Mas é assim mesmo, né? Mas como é que a gente vai enfrentar isso, vai discutir isso? Então, é isso. Eu quero saber como é que a gente, assim, eu também quero estar junto, fazer essa questão da agenda unificada, mas seria muito bom que a gente também incorporasse, por exemplo, a gente incorpora sempre um princípio filosófico europeu branco, porque foi assim que eu aprendi, a gente fala de Homero, Ilíada e Odisseia. Agora, vamos falar de Ubuntu, porque a tradição africana tem filosofia, é filosofia. O nosso conceito de alteridade é diferente. O nosso conceito, até por dentro do xirê, um contém o outro contém a outra. O conceito de alteridade ocidental, ele é um conceito que eu estou aqui e o outro, a outra está ali. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa relação. E nós somos um povo em diáspora, nós temos disputas, nós temos uma série de questões. E dentro de um sistema capitalista que nem dinheiro a gente tem mais. Então, a guerra do capital está grande. Eu já vou encerrar. Então, eu quero dizer assim, essa questão do racismo e pensar, enquanto religião de tradição africana, enquanto mulher de axé, como é que isso pode afetar e está afetando as mulheres de axé no país inteiro. Quantos terreiros estão sendo solapados, quantos territórios estão sendo desrespeitados e perdidos. E como sofrem essas mulheres que são mantenedoras, inclusive da realidade, de uma realidade assim, linguística, porque você não fala iorubá, a não ser fora do terreiro. Então, essa unidade linguística que foi preservada por muitas das nossas matriarcas dentro do axé, e que faz uma rede de proteção a mulheres vítimas de violência, que nem são do terreiro, são do entorno, e que vão lá e que, através de projetos, são beneficiadas. Eu quero saber como é que a gente faz, para todo mundo saber também que o navio negreiro está voltando através de refugiados, está tudo muito naturalizado, o racismo é estrutural, mas é naturalizado. Eu quero saber como é que a gente faz, porque ontem foi estuprada uma menina na Central do Brasil. É mais uma preta estuprada aqui, ó, do centro urbano. Foram 3 esse ano. Então, como é que a gente vai fazer para, assim, dentro do movimento, sei lá, indígena, a gente se ouvir? Eu acho que a gente precisa se ouvir mais. A gente fala. Já fizemos folder, material informativo educativo, mas acho que a gente tem que se ouvir mais. É mais ou menos aquela questão que a menina do Cultura de Vênus falou. A gente se ouve mais, a gente tem um conceito de sororidade. E eu estou desenvolvendo, aliás, Lili me ajudou nisso no toque, o conceito de dororidade. Dororidade é a dor de saber o que se é e ter a felicidade ou não de saber o que é. Obrigada. Enfim, chegou a minha vez. Eu queria dizer que... Só que eu fiquei já bem abalada desde a manhã e as últimas falas agora.
Tá bem difícil, na verdade, esse momento. Mas eu queria aproveitar esse momento e me inscrevi para pontuar realmente aquilo que a gente tem refletido desde a minha organização CFM, pela Articulação de Mulheres Brasileiras, o que a gente considera que são as nossas dicas e pontuações para o objetivo desse encontro. E ancorada em todas as falas sobre resistência, a experiência da resistência, as lutas que estão sofrendo um ataque radical da direita conservadora, reacionária, fundamentalista. Acho que a gente precisa sugerir que a linha dos financiamentos se coloque para a auto-organização dos grupos de mulheres, para a formação política dos grupos de mulheres, e que a gente possa realizar isso da forma mais horizontal, disseminada e menos burocrática possível, porque todas as falas aqui têm colocado a urgência de retomar uma luta de resistência que está enraizada no nosso cotidiano, a partir da luta de cada resistência aqui colocada nesse plenário. Então, acho que isso é um indicativo de que a gente precisa de menos burocracia, de mais fluidez, e que a gente precisa radicalizar uma resistência, porque trata-se de uma democracia que foi esfacelada. Hoje, na hora do almoço, ali, nós de AMB conversávamos, inclusive, que o desafio desse nosso momento, e por sorte que, como diz Betânia, os processos históricos eles não podem ser apagados, e essa é a esperança que eu tenho. Eu tenho essa esperança. Esperança que as meninas que resistiram nas escolas, quem não viu o filme Lute como uma Garota, assista, é incrível, é fantástico, é de uma grande emoção mesmo. Então, não tem mais como voltar atrás. A gente vem realmente sofrendo isso aí que a gente chama aí do backlash e essas coisas todas, de uma reação, porque a gente avançou demais. Qualquer mulher hoje, também eu acho que é muito interessante essa ideia da Betânia sobre a subjetividade de direitos, é esse que é um incômodo. Só que antes mesmo, por exemplo, da invenção da nova classe média, nós, mulheres, desde 60, já daquela coisa de queimar sutiã, as mulheres negras estão aqui denunciando o tempo todo que a resistência vem já desde muito atrás, a gente tem concepção dos nossos direitos, da violação, de que nosso corpo é nosso território. E a gente já entendeu hoje também que a ofensiva conservadora, essa crise radical do capitalismo está sobre o nosso corpo mesmo, porque a gente precisa voltar para o cuidado naqueles moldes da família branca heteronormativa, e sem política pública de creche, com menos vaga em escola, tudo precarizado. Essa é a urgência do momento dessa crise. Então, quero dizer que a minha esperança é que a gente andou para caramba, conquistamos muita coisa, estamos aqui nessa sala, várias gerações de mulheres no feminismo e na luta das mulheres, luta comunitária e popular. Então, contra isso não tem mais não tem como voltar. E é por isso que acho que é essa força aqui que vai realizar esse processo que nós estamos tensionadas a realizar, que é o diálogo com as mulheres brasileiras. Mas é o diálogo, é degravar o nosso discurso, inclusive disputar o sentido de direito, porque hoje existe uma disputa simbólica terrível na sociedade brasileira, que é as pessoas flexibilizarem a noção de direito, do sentido do que é uma política pública universal, né, porque a lógica do privado está super forte. Então, é esse diálogo que a gente está precisando fazer. E por isso que eu quero aqui deixar essa indicação de que a gente possa ter aí linhas de financiamento, propostas para projeto de auto-organização dos grupos de mulheres, desde Suzy, que está aqui, desde muito tempo que a gente se acompanha nesse processo, as propostas de formação política, porque a gente precisa realmente dialogar e dizer como é que foi a história e por que estamos aqui defendendo uma democracia que a gente precisa recuperar o sentido dela. Precisa fazer sentido, né? É isso, gente. Obrigado. Buenas tardes. Yo soy de Colombia. Mi nombre es Julia y hago parte del proceso de comunidades negras, PCN. Bueno, realmente cuando uno las escucha, uno empieza a entender realmente el daño que el conflicto armado nos ha hecho a nosotros los colombianas, porque nos ha limitado la posibilidad de pensarnos en otros problemas. Nos hemos tenido que dedicar
a sobrevivir en el conflicto y no nos da lugar a crecer realmente en el movimiento social como quisiéramos. Hoy creo que es una de las grandes enseñanzas. A veces uno cuando está en su país cree que desde el movimiento y desde su lucha está haciendo lo máximo, pero cuando escucha las experiencias de un país como Brasil, que tiene sus luchas basadas en lo cotidiano, se da cuenta que realmente nosotras nos hemos tenido que dedicar a sobrevivir y no hemos podido dedicarnos realmente a la lucha por nuestros derechos desde la base, desde lo cotidiano. Pero al mismo tiempo, creo que es importante que no solo Colombia conozca también los impactos que este conflicto armado ha tenido en nosotras, porque los impactos han sido muy negativos. Nosotras hemos perdido nuestras dinámicas de confianza. Nosotras hemos perdido la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de trabajar juntas. Y nos ha tocado aislarnos a cada una en nuestra región para sobrevivir. Y ni hablar de las mujeres víctimas de violencia sexual. Cuando digamos, son muchas. Y hoy no las tenemos ni siquiera contabilizadas. Hoy no sabemos qué tanto porcentaje hay. Lo que sí tenemos claro es que el mayor porcentaje son mujeres negras. Eso lo tenemos claro. Cada vez que hacemos un barrido de un grupo, el mayor número son mujeres negras. Y son mujeres negras que no solo se le ha violado su derecho como mujer, sino sus derechos ancestrales. Y que el Estado aún no se entera ni se da cuenta realmente de esta violencia. Y hay un derecho que a mí me ha impactado mucho. Yo estoy haciendo un trabajo con víctimas de violencia sexual. Y hay un derecho que me ha impactado mucho, porque es un derecho esencial para nosotras las mujeres. Y es el derecho al placer. Perder el derecho al placer, un derecho tan básico, un derecho tan biológico, tan humano, es grande. Yo hoy creo que invito a las mujeres del movimiento social de Brasil a que nos ayuden a visibilizar nuestra situación. Y que además creo que nosotros, las colombianas, que hemos vivido 50 años de conflicto y que estamos organizadas y que seguimos adelante, también podemos dar muchos elementos a ustedes para la protección, para la supervivencia. Pero también queremos recoger de ustedes la experiencia que tiene para luchar por los derechos cotidianos que son vitales para nosotras. Y en ese sentido creo que la convocatoria importante de este evento tiene que ser a que no nos pensemos en nuestro pedazo pequeño, no nos pensemos en Colombia, en Brasil, pensémonos en agendas regionales que puedan tener realmente un impacto regional y un impacto internacional para que nuestras voces puedan ser escuchadas. Que tu lucha sea mi lucha y que mi lucha sea tu lucha. Yo creo que ese es el gran llamado al que este encuentro y este conversatorio nos está convocando. Muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por lo aportado también. Oi, boa tarde. Meu nome é Suede Quintê. Eu fiquei tontinha com a fala da criatura, toda desorganizada. Olha, eu queria começar falando como a fala das pessoas que estão nessa mesa resvalaram no meu dia e também nas coisas que eu estou pensando, principalmente a Cláudia, quando ela começa falando da mãe dela. E um dos nossos principais desafios é, quando a gente não consegue fazer revolução dentro de casa, o que esse corpo, mulher, vai fazer na rua. Então, a luta das mulheres negras é extremamente comunitária, né, vem do berço, de educar nossas crianças, nossos homens. A gente não pensa uma sociedade que está dicotomizada entre as mulheres e os homens escrotos. A gente não abre mão dos nossos filhos, dos nossos homens negros, que têm uma série de problemas acometidos pelo racismo, pelo patriarcado, mas a gente pensa uma família estendida, é estendida na comunidade, é estendida no terreiro. É nesse terreiro onde se reproduz, como a Betânia bem falou, todas as mazelas da sociedade. Então, a gente vive também nossos espaços de pseudo-proteção, inclusive dentro do movimento social, experiências de estupro, de aviltamento, de apropriação indébita, de apropriação cultural,
né? E aí, as diversas narrativas de violência que estão aqui, eu acho que a gente deve ter a coragem de se olhar na cara e entender que existe, sim, desigualdade entre nós. E só admitindo isso de uma forma franca, a gente pode começar a promover aquilo que seria a odororidade ou sororidade. Não importa a palavra é que, se a gente não estiver viva, a gente não vai conseguir fazer nada, inclusive reclamar. Então, a situação que está sendo posta agora é que a gente se pergunta qual que é o caminho, qual que é o objetivo, qual que é a agenda, qual é a luta comum. E, para mim, uma coisa que eu tenho certeza que é comum é que essa luta é pautada na afetividade. E eu não estou sendo hippie, eu não estou sendo messiânica, eu estou sendo simplesmente defendendo que, para que a gente esteja viva, a gente pare de carregar caixões. Eu não vou colocar aqui... Nem me sinto no direito de citar as mulheres que a gente enterrou nos últimos... Porque são pessoas muito importantes para a gente profanar o nome delas aqui. Mas cada uma de nós sabe que tipo de braço direito a gente perdeu e anda perdendo. Por câncer, para depressão, por problema do mioma, por problema da cirurgia e de tudo que a gente não está conseguindo dar conta. Cada janela que a gente abre no Facebook no dia é um inbox falando que não está aguentando mais. Quantas vezes nós somos nossas algozes, não porque somos vis, nem como somos arrogantes, nem esses lugares de gente louca que eles querem nos colocar, mas é porque realmente esse estado de golpe produz uma doença coletiva pela qual nós não tomamos vacina. Porque a gente não deixou de ser seres humanos. Nós não estamos reivindicando o papel de heroínas. A gente está reivindicando o papel de ser humano que goza, que é feliz. E a luta é, sobretudo, por uma vida melhor. Então, eu convoco também, ao ponto que me convoco também, para que a gente pense no nosso papel como apaziguadora. Principalmente nessa coisa do para dentro. Como é que a gente consegue colocar na mesma mesa duas mulheres, brancas ou negras, que estão tendo divergências, que muitas vezes é só uma pessoa mais velha e fala assim, vamos conversar? Cala a boca aí você um pouquinho, Suíço, que você não é mole. Vamos conversar aqui que o que você falou, pode ser que você quis dizer isso, mas você não foi entendida dessa forma. Então, coloca direito o que você está falando, vamos chamar nas ideias, porque muita coisa a gente vai conseguir resolver nas ideias. E não existe resposta maior à misoginia do que duas mulheres que discordam se entendendo. A gente não precisa, a priori, se amar. A gente precisa só estar junta com respeito. E eu posso falar isso de experiência de causa, porque eu realmente não sou uma pessoa fácil, ninguém aqui nessa fala é fácil, mas a minha experiência é de mãe botar no meio das pernas, vir cá para trançar o cabelo. E você falou isso para sua prima, e não sei o que, da Regina me virar para minha cara e falou, mas você agora está pior do que a minha filha. Você se lembra? Eu me lembro da Lúcia me chamar no canto junto com ela e falar assim, mas não fala isso na frente de todo mundo, que isso é um problema de cozinha, que a gente tem que resolver dentro de casa. Da Valdeci, eu mandando mensagem para ela de madrugada. E aí, a gente, você sabe, a gente está tentando se entender, porque as mulheres negras, a gente tem problema, a gente não é hipócrita. A gente não troca farpa por debaixo da mesa. Quando a gente tem que brigar, a gente bate mesmo e não sei o quê. A gente se desentende, mas a gente se resolve. Essa experiência da discordância e de gente que se resolve é uma experiência que serve para todas nós, mulheres brancas, lésbicas, índias. E aí, retomando, por exemplo, a menina não está aqui, do Empoderamento Crespo. A Renata, aqui não é Empoderamento Crespo, né? Que é a Marcha do Orgulho Negro. O Crespo. Porque na Bahia é Empoderamento Crespo. E eu achei que ela, talvez, semioticamente, tenha feito uma coisa aleatoriamente, mas que é uma mensagem para esse evento aqui, que é a pessoa que está representando a marcha do Orgulho Crespo, ela está com uma lace wig, um cabelo alisado igual o da Beyoncé. E isso é uma grande resposta, porque ninguém chega para uma mulher ruiva e pergunta, deixa eu perguntar aí se isso aqui não é um college. O direito... a gente não está dizendo que... a gente está dizendo que a gente se sente tão bem com o nosso cabelo crespo que a gente pode, inclusive, raspar. Então, eu acho que isso é uma resposta semiótica. Eu não consigo fugir disso, que eu sou uma pessoa de comunicação, que aquele corpo está falando isso, e isso é realmente poder. Então, eu vou terminar
falando das nossas crenças, e assim, agradecendo a Betânia, a Vilma, a Cláudia, a Preta Rara, que eu acompanho desde antes da página, porque ela é uma rapper, é uma poeta maravilhosa, uma professora de história, apaixonada pelos seus alunos, para dizer o seguinte, que essa crença de que algo entre nós precisa ser combatido, absolutamente. Somos capazes de conviver com a diversidade, com a fala de uma empresária negra, do lugar dela, respeitando ela, como a fala de uma pessoa que é feminista radical, do lugar dela, respeitando ela, até outra pessoa que vai falar sobre sagrado feminino e vai se sair saindo. Tá tudo junto, misturado. Quem é que não amadurece? Oi, gente. Sou eu de novo, a Jéssica. Eu quero fazer vai ser meio que um desabafo, uma preocupação. E vai muito no sentido do que Betânia falou, Jolúzia falou, porque eu sou uma jovem, tenho 25 anos e eu conheci o movimento feminista porque... Enfim, eu, há 4 anos atrás, comecei a botar minha cara na internet dizendo que eu sou preta, gorda, sapatão e que essas que são classificações que na rua as pessoas vão me excluir por causa disso, eu tomei para mim, né? E afirmo isso enquanto uma identidade. A organização política é extremamente importante e eu realmente percebi isso ao longo de várias caminhadas, porque eu estou, conhecendo tudo que está em torno de nós, que diz respeito às nossas políticas, tanto de vivências quanto políticas institucionais, e é tudo muito recente para mim, porque 2012, 2013 foi anteontem, né? Então, nesse sentido, o que eu tenho notado desde então, que eu comecei um ativismo, tanto na rua, em espaços mais os organizados, os tradicionais, quanto na internet. As meninas jovens não estão chegando nesse espaço. E vocês sabem disso. Qual o quê? Não, espaços tradicionais organizados. As meninas jovens, a gente não está chegando, gente. Sabe por quê? Porque não são espaços convidativos, sacou? No sentido de quando você vai a alguma reunião, quando você vai a alguma marcha, é sempre uma hierarquia pré-determinada, que você nunca sabe aonde você vai se colocar ali. E a minha única experiência enquanto uma jovem que ficou em uma organização foi uma experiência tão ruim que depois daquilo eu fiquei com medo de adentrar os espaços. Fiquei com receio, porque eu passei 1 ano correndo atrás de mulheres organizadas que só me viam para fazer segurança numa marcha, para entregar panfleto. Agora, quando eu dava o meu parecer político a respeito do conteúdo, a respeito de ideologias, eu não era ouvida. Só que eu demorei para perceber isso. Eu demorei, e eu ficava indo atrás delas, e eu queria participar porque eu acreditava, sabe? Eu ainda acredito nesses movimentos. Não tomo como algo ruim essa experiência que eu tive, sabe? Mas é só algo que eu quero colocar para vocês, mulheres que já estão com as suas organizações,